Olá, pessoal. Então, eu sou a professora Elda, eu trabalho no terceiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Esperidião Ferreira de Oliveira, de Águas Vermelhas, Minas Gerais. E estou aqui mais uma vez para relatar um pouco da minha experiência com as aulas remotas. Dessa vez, eu quero falar um pouco mais sobre as minhas aulas, sobre as minhas práticas, no dia a dia. Bom, percebendo a necessidade em realizar aulas mais atrativas para os meus alunos, uma vez que estes são crianças carentes e precisam de um pouco mais de atenção, venho a cada dia buscando inovar a minha prática com minhas aulas, né? Tornando-as cada dia mais prazerosas para os meus alunos. Eu venho buscando inovações a cada dia. Depois que realizei o sarau e o arraiá, eu senti a necessidade de sempre fazer algo novo para os meus alunos. Então, eu comecei a realizar trabalhos como é, atividades assim sobre o PET 1, né? A primeira coisa que eu fiz foi no plano de estudo tutorado, volume 1, pedia para a gente estar estudando uma artista da terra. Então, o que eu fiz? Então, eu fiz uma entrevista com um artista da minha terra, Águas Vermelhas, que no caso é o meu pai, José Heraldo. Então, ele é um artista plástico muito conhecido aqui na região, né? E por ele também estar mais próximo, né? Fiz uma entrevista, fiz a biografia, tirei fotos de suas obras, né, para serem apresentadas aos meus alunos. Após estudarmos a biografia dele, eu pedi aos alunos que escolhessem um quadro para que fizessem a reprodução da forma deles. Teve outra prática também minhas aulas, que foi no PET volume 2, estava sugerindo aos alunos para assistir Cinderela. Colocou lá o site e tudo. Só que eu pensei em fazer diferente. Então eu resolvi fazer como se fosse uma pequena série. Eu até vesti de princesa, né? Vesti de princesa. E aí eu fiz uma série onde todos os dias eu postava um capítulo, né? Um capítulo da história Cinderela. E os alunos, eles se sentiram atraídos, porque eles ficavam curiosos para saber o que ia acontecer naquele outro dia. Então foi muito legal. E no final, eu postei o vídeo com o conto completo, né? Para quem, aqueles alunos que talvez estivessem sem internet ou não tivesse visto, né, algum capítulo, aí eu postei todo o vídeo completo no final. E fizemos interpretação oral, escrita, né? E eu bolei um dicionário digital também, pelo fato de que, quando eu estava contando a história, tinha muitas palavras difíceis, né? Então eu bolei um dicionário digital, eles fizeram, a participação deles foi ótima também. Teve também, nas minhas aulas remotas, teve também no PET volume 2, veio falando sobre cartas. Então foi aí que eu bolei um teatro de fantoches, né? Eu fiz o personagem Dorinha, e Dorinha era a menininha, e o personagem Guto, onde eles conversavam, dialogavam um com o outro, né? E aí eu expliquei toda a para que serve, qual é a utilidade de uma carta. Eu expliquei toda a matéria através de um teatro. E foi bastante interessante, né? Eles gostaram muito, né? Gostaram porque foi uma coisa que chama a atenção, né? As crianças adoram teatro. Então foi assim que eu ensinei aquele conteúdo, né? Carta, do volume 2 do PET. Teve também outra prática que eu criei também,
que foram, acho na aula de História, do PET 3 agora, né? Do volume 3. Tá falando sobre antiguidade, sobre patrimônio histórico. E como eu tinha na minha casa, eu tenho, né, muitas coisas antigas, pelo fato do meu pai ter trabalhado no cartório durante 40 anos. Então eu decidi fazer tipo um museu. Eu peguei todas as antiguidades do meu pai e filmei, né? Tinha a carta de alforria dos escravos, a carta de alforria dos escravos, de um escravo chamado Pedro, e onde eu estou mostrando no vídeo para os alunos, falo quantos anos tem. Tem um livro que tem mais de 100 anos, né? Tem uma câmera fotográfica da época da Segunda Guerra Mundial, tem slides, então muita coisa antiga interessante, né? E eu fiz uma filmagem, e pedi para os alunos que, se eles tivessem algo antigo, né, em casa, que também filmasse ou mandasse a foto no grupo. Então foi uma aula muito interessante também. Também teve outra aula também de história sobre patrimônio histórico, onde, onde eu fiz um passeio pela cidade. Como eu tenho muitas fotografias antigas da cidade, e também tem o quadro do meu pai, que meu pai pintou há 60 anos atrás, né? Quando ele era bem novinho, ele pintou um quadro de Águas Vermelhas antiga. Então, a cidade ficou toda modificada. Então, eu aproveitei e eu coloquei a foto do quadro ou a foto antiga para comparar com o atual. Então, eu fui na praça, eu fui no rio, que hoje não é rio mais, né? Antigamente era rio, hoje não tem nem rio direito mais. E expliquei tudo, mostrei. Fui numa ponte também que tem aqui na cidade, que dá acesso a um bairro que antigamente o bairro nem existia, existia mais era matos. É, tinha um córrego também que deu origem ao nome da minha cidade, Águas Vermelhas, né? O córrego tinha águas vermelhas, eram águas ferruginosas. é, e aí eu aproveitei, levei meu pai lá onde que era o córrego, que hoje é o asfalto, né? E ele falou tudo, como que era, qual era o nome do córrego. Foi tipo uma entrevista, né? Ele é uma pessoa assim que sempre trabalhou no cartório, então ele sabe muitas coisas assim da cidade. Aí foi interessante que eu fiz tipo uma entrevista com ele e fiz esse vídeo, que ficou muito interessante também, né? E os alunos amaram, a gente comentou sobre esse passeio, né? Eu conversei com eles acharam interessante, porque no lugar de uma gruta era uma igrejinha, no lugar do asfalto era um córrego. Então, a gente trabalhou também geografia, né? A paisagem modificada, trabalhou história, patrimônio histórico. Eu mostrei as casas tombadas, né? E as casas aqui de Águas Vermelhas que foram tombadas, que hoje é patrimônio histórico. Hoje o meu ego está lá em cima. Eu estou se sentindo assim uma professora nota 10. Por quê? Eu consegui trazer todos os meus alunos às minhas aulas através da minha prática. Então, gente, estou aqui, tá? Minha casa. Na sala, como vocês podem ver, tem um quadro dele também, né? E esse é o trabalho que eu fiz com as obras do meu pai, né? Com artista plástico da nossa região, né? Da nossa terra. Tem algumas obras dele aí, não coloquei todas, né? Porque são muitas, mas são algumas eu coloquei. E estou falando também
um pouco da biografia dele, né? Contada por ele mesmo, em alguns quadros antigos. O quadro atual da cidade se encontra na prefeitura, né? Então, todas essas obras foram ele que fez, e eu também pedi aos alunos para reproduzir os quadros. Eles reproduziram da forma deles. Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Dorinha. Vocês sabiam? Oi, Dorinha, eu estou aqui. Vamos fazer a carta então. Pegue lá o seu. Guto! Corre aqui, Guto! O que eu coloco aqui na frente do envelope? O que é o destinatário, Dorinha? Você vai escrever a carta? É para a sua tia. Então, o destinatário é a sua tia. Pega o endereço da sua tia aí, vamos fazer. Tá bom. Minha tia, tia Maria. Então, Maria Rodrigues da Silva. A história Cinderela, ela veio no PET, né? No PET volume 2. E aí pede para que os alunos acessem o site, né? Para estar assistindo ao conto Cinderela. Só que eu quis fazer diferente, eu quis fazer eu mesma contando. Aí todos os dias eu postava um capítulo, né? Um vídeo, e foi até o capítulo 6. E, aliás, foi até o sétimo, porque teve o final, né? Então tiveram 6 capítulos e mais o final, que foi o sétimo. Então foi muito interessante porque eles ficaram, eles não perdiam aquela semana todinha, todos os alunos participaram, né? Porque todos os dias eles estavam acompanhando como se estivessem assistindo uma novela. Aí depois disso a gente fez uma interpretação oral, e depois a interpretação escrita, e eu também fiz um dicionário digital, né? Eu criei esse dicionário digital porque quando eu contei quando eu contei essa história, eu peguei de um livrinho de quando eu era criança, tinha muitas palavrinhas difíceis, aí eu fui enumerando as palavrinhas e colocando no dicionário digital para que eles procurassem o significado e mandassem para mim. Aí foi muito interessante também essa aula. Nessa parte, pessoal, eu estou mostrando algumas antiguidades que eu reuni, né? Reuni na casa dos meus pais, aqui em casa. Assim, tinha muita coisa interessante. Isso aí mesmo tá na tela, é uma carta de alforria de escravos, que tem mais de 100 anos, né? E eu expliquei para eles tudo, como que aconteceu, né? Como que acontecia, os escravos juntavam o seu dinheiro para comprar a sua liberdade. Então, trabalhei aulas de história, também trabalhei os objetos antigos, como o ferro de passagem antigo, máquina fotográfica da Segunda Guerra Mundial. Então, tiveram muitas coisas interessantes, né? Que eu tinha dinheiro, cédula, né, antiga, com mais de 40 anos, moedas, com mais de 50 anos também, 60.
Então, retroprojetor antigo. Então, muitas coisas antigas. E eu pedi também para que eles pudessem reunir alguma coisa antiga na casa e fizessem vídeo, né? Ou fotos. E foi um trabalho maravilhoso. Uma carta de alforria dos escravos. Essa aqui tem mais de 100 anos, essa carta. Carta de alforria, né? Do escravo Preto Antônio. Escravo Preto Antônio. Então, eles juntavam dinheiro, né? E ia no cartório fazer esse documento, né? Para ficarem livres. São 3 folhas. A letra é feita de caneta, aquela caneta tinteiro, né? É um relíquia. E aqui nós temos quase 70 anos. Né? Essa pedra é sabão, esse estátua, porque ele começou a fazer estátua com 6 anos. Aqui é um livro que tem mais de 100 anos, né? Também, de painho. Esse aqui é um ferrinho que eu ganhei quando era criança. Minha mãe me deu. Mas eu quero mostrar porque era esse ferrinho antigamente que eles usavam para passar roupa. Colocava a brasa aqui, vinha com folha aqui atrás, né? Folha soprava a brasa, né? E o ferro esquentava. Temos também uma máquina fotográfica, não é muito antiga, né? Mas deve ter uns 30 anos. Mas nós temos essa da Segunda Guerra Mundial, né? Do meu pai. Então, é uma... E aí eu estou mostrando um pouco do meu trabalho de história, né? Envolve história, geografia, porque eu falo das paisagens que foram modificadas aqui na minha cidade, né? Falo da poluição também, envolve ciências. Então, essa aula foi muito produtiva, né? Foi uma aula muito boa, que eu fui em quase todos os lugares da cidade, né? Eu tinha fotos antigas de alguns lugares guardadas, então eu tirei a foto, mostrei o lugar antigamente e o lugar como está hoje, para eles poderem comparar, né? Como foi modificado esse lugar pelo homem. Então foi uma aula assim uma das que eu mais gostei, né? E também eu levei meu pai num lugar lá que ele fala que o nome da cidade teve origem a partir desse córrego, né? Existia um córrego na cidade e hoje e eles desmancharam esse córrego para fazer o asfalto, né? E o córrego tinha um nome de Boa Esperança, tinha águas ferruginosas, que deu origem ao nome de Águas Vermelhas, né? Então eu faço todo esse trabalho e falo do patrimônio histórico-cultural também, sobre algumas casas de Águas Vermelhas que foram tombadas, né? E explico o que é tombamento, né? Foi uma aula, assim, bastante produtiva. Na praça, né, para mostrar para vocês e falar sobre a praça, que nem sempre a nossa praça foi dessa forma, né? Não tinha essa praça, aliás, é a mesma praça, mas é um outro ambiente, né? E essa praça aqui que eu estou, aqui também não era dessa forma. Aqui tinha um mercadão grande, um mercado enorme, cheio de vendas, que é o Rio Mosquito. Esse rio, ele era um rio maravilhoso, as pessoas pescavam, tomavam banho, poderia até pegar água para beber, não tinha sujeira nenhuma, né? Então hoje o nosso rio, infelizmente... Pessoal, já estou na ponte da cidade, tá vendo? Era a única ponte que dava acesso, ao único bairro que tinha, né? Além do centro, só tinha o Novo Progresso. Cheguei num local onde que chamava Rio de Seu Arthur. Esse rio, estou na gruta da cidade. Antigamente não era essa gruta,
Fez esse quadro, foi meu pai que fez. Então era essa igrejinha. Aqui funcionava pré-escolar, né? Tinha uma professora que ficava sentada e batendo papo e a gente ficava brincando, né? Então era muito divertido. Pessoal, aqui eu estou na Rua São Vicente. É a rua que eu sempre morei desde quando eu nasci. Aí está uma foto preto e branco da Rua São Vicente, né? Vocês estão vendo que aí é bem diferente a fachada da minha casa, né? Onde que era o Banco Itaú, aí tem uma casa, né? Era uma casa e um muro. E pessoal, eu estou perto do cemitério aqui. A gente está aqui, eu, Paim. Aqui era um córrego, né? Ainda tem um pouquinho do córrego ali. Como que o córrego chama, José Heraldo? Boa Esperança. Córrego Boa Esperança. O pessoal usava esse córrego para quê? Para lavar carro. Lavagem de carro. Para lavar carro. Então, estamos aqui, né? Cemitério de... Agora, tia vai falar, né? Eu já estou aqui na minha casa, né? Já saí do passeio. Algumas casas que foram tombadas pelo patrimônio histórico.